Bom dia. Bom dia. Eu vi na hora de oração aí. Vamos ficar de pé. Vamos procurar ser o mais interagido possível, porque está frio. Eu sei que algumas pessoas não são daqui, né? Algumas pessoas são lá mais para cima ali, e para eles está geando. Eu sou daqui, mas para mim está muito frio. E perguntaram até se ia dar neve hoje, né? Aquelas brincadeirinhas, se vai dar daqui, é muito comum, se vai dar tainha. Mas eu sou friento. E vejo que tem muita gente aí que também é. Eu queria impartir com vocês essa manhã nosso coração, o que Deus tem feito nas nossas vidas, no ministério. Mas a gente não pode começar uma oração, uma escola, né, sem orar. Nós já oramos, mas eu como intercessor gostaria de orar. Não vai ter um sonzinho ali pra gente, Rafael? Que é costume, não sei. Muito silêncio assim, é porque eu falo devagar. Inclusive, se você vê o seu irmão dormindo do lado, quando eu estiver falando, você acorde. Você pode deixar ele dormindo, não tem problema não. Agora, se ele começar a roncar meio alto, você dá uma cutucada nele aí. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te damos todo louvor nesse lugar. Nós dizemos que não há outro Deus além de ti nesse lugar, Senhor. Eu coloco, Senhor, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus anseios, debaixo, Senhor, dos teus anseios, das tuas vontades. Quero conectar a minha mente à tua mente, Senhor, meu coração ao teu coração. Quero pedir, Senhor, que tu me uses nesse lugar, Senhor. Tu sabes das minhas limitações, dos meus temores, das minhas fraquezas. Tu, Senhor, melhor do que eu, tu me conheces, meu amado. E meu prazer é te conhecer, Senhor. Eu peço que tu entre no coração de cada um que está aqui essa manhã. Que tu entre na mente, Senhor, e conecte a mente à tua mente. Conecte o coração ao teu coração, os teus sentimentos aos sentimentos, Deus. Que essa seja uma escola, Senhor, de aumento de nível na vida de cada um aqui essa manhã. De aumento de nível, Senhor, de discernimento, de autoridade, de virtude, de graça, de conhecimento, de entendimento, Deus. Que nós possamos chegar à estatura de um varão perfeito, para cumprir o teu propósito, Senhor. Blinda, Senhor, as janelas dessa casa. Blinda, Senhor, todo espírito de distração, de comodismo, de passividade nesse lugar, Deus. Que nós possamos entrar, Senhor, diretamente no teu coração. Navegar através, Senhor, do teu coração, Deus. Nos ensina essa manhã, papai. Vem com a tua doce presença nesse lugar. Nos ajuda a te servir melhor, Deus. Nos ajuda a te adorar melhor. Nos ajuda, Senhor, a te entender melhor, Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada jovem aqui essa manhã. Que eles não sairão, Senhor, como eles chegaram, Deus. Que o nível deles aumentará, Senhor. Que cumprirão o propósito para que foram chamados, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Falar do Senhor sem a presença dEle é muito difícil. Confesso para os irmãos que pode sentar. Eu vou tentar, à medida que eu for ver que vocês vão ficando cansados de ficar sentados, eu vou pedir para vocês levantar um pouquinho. Confesso que essa noite eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo. Estava até compartilhando com o Rafael que
Ele passou um e-mail para mim no sábado, 6 horas da tarde. Quem lê um e-mail 6 horas da tarde? Dizendo que eu seria o preletor na segunda-feira. E eu não li. E ontem à noite ele chegou, cara, tu leu o e-mail, né? Eu falei assim, não. Não, amanhã é tu que vai dar a palavra. Eu, amém. Aí pediu para o Fernando abrir. Falei, não, eu não posso, eu só vou chegar. Então amanhã é tu que... Eu falei assim, amém. Mas como a gente já tem as nossas pregações no iPad, né? A gente já sabe mais ou menos o que vai dizer, já tem no coração. Eu fiquei bem despreocupado. Aí cheguei em casa, liguei, vou dar uma carguinha no meu iPad, vou tomar um cafezinho. Mas para minha surpresa, quando eu liguei o iPad, tinha sumido tudo que eu tinha dentro do iPad. Todas as mensagens, as anotações minhas, da Vanessa. E eu olhei, liguei para o TI lá da empresa e falei, cara, era umas 11h30. Assim, sumiu tudo que eu tinha aqui, cara, as minhas anotações e tal. Ele falou assim, ó, Jefferson, eu vou ver aqui. Ele entrou no computador dele, entrou no iCloud, porque era para estar nas nuvens. Eu disse, não, cara, que assim, quando trocou o teu nome com o da Vanessa, esse iPad nós dois usamos, e eles colocaram o meu sem querer, tudo que tu tinha perdeu. Aí me deu um desespero, eu falei assim, vou ligar pro Rafa. Vou dizer, falei, cara, é o seguinte, cara, tem que me dar mais um tempo. Mas o Senhor, muito constrangedoramente, me falou, o que aconteceu com aquele rapaz que entrava no coração de Deus e pedia alguma coisa nova, pedia para receber, pedia para, Senhor, me dá mais a tua presença, porque à medida que nós vamos ficando mais velhos, vamos dizer assim, né? Mais acostumados com o microfone, além de eu não ser um pregador, mas a gente vai se acostumando a falar, vai se acostumando a interagir, vai se acostumando com as mensagens, você toma uma linha de que você prega, que você fala. E o Senhor me constrangeu e eu fiquei até umas 3 horas da manhã orando. E o pior é que, deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu vou falar, essa manhã eu vou falar sobre humildade. E eu não posso falar sobre humildade, clareza e verdade, se nós não usarmos os púlpitos para falar de verdades, de clarezas. Hoje a igreja se encontra no Brasil, se encontra num estado deplorável, se a gente pode por assim dizer. Cada dia você vê mais informações de coisas que pastores têm feito, que nos deixam de boca aberta. E eu creio que um dos motivos é porque falta essa verdade de púlpito. Falta um coração aberto. Falta uma clareza naquilo que é falado. Uma clareza em abrir o coração. Em ter tempo com o Senhor. É isso que falta, queridos. E eu confesso que eu fui para o Senhor e fui orar um pouco. E acordei muito cedo hoje. E vim orando. E sabe quando aquela palavra não vem? E você começa a ficar assim, meu Deus, eu preciso de uma palavra. E o Senhor falou assim, Jefferson, sabe qual é o problema? É que antes você chegava na minha presença para estar comigo, sem motivo. Você pegava um som e você dizia assim, agora eu vou ficar com o meu Senhor. E agora você vem porque você quer alguma coisa. Agora você precisa de uma revelação, você precisa de uma palavra, você precisa de um... E isso muito me constrangeu, queridos. Porque nós não podemos perder esse lugar no Senhor. Nós não podemos perder esse lugar de intimidade,
de revelação todos os dias. E eu não sou um homem que oro pouco. Eu vou falar sobre falsa humildade. Quando eu falo isso, eu não estou sendo falso, humilde. Eu não sou um homem que ora pouco. Eu gosto muito de orar. Apesar de eu ter um emprego, de eu ter minhas... Sempre que eu posso, eu estou aqui na sala com o pessoal. Às vezes eu passo aqui de manhã, às vezes eu passo aqui à tarde, às vezes eu passo meio-dia, quando aqui não está fechado, porque nós temos um turno aqui de 8 às 14. Eu vou na torre. Então eu procuro estar sempre orando, sempre. Mas a gente vai se acostumando com isso também. A gente vai se acostumando. E é muito engraçado porque a alma da gente, ela vai se acostumando com as coisas. E a gente perde a intimidade, a profundeza. E é nesse lugar que nós precisamos andar, querido. É nesse lugar que nós precisamos andar, na profundeza do Senhor. Mergulhados num radicalismo que ora, muitos vão julgar, vão dizer, é muito radical. Não, é nesse lugar que a igreja precisa andar. Eu oro para que esse despertamento venha sobre nós. Porque quando você se dispõe a vir para uma escola, é porque o seu nível espiritual é maior. Porque o seu nível de fome é maior. O seu nível de entendimento é maior. O seu nível de querer e de buscar é maior. Então eu oro para que você seja despertado aqui. Para que haja um novo entendimento. Oração requer disciplina, querido. Nós vivemos numa igreja de liberdade, mas a oração ela requer disciplina. Os discípulos pediram para Jesus para ensiná-los a curar, para ensiná-los a expulsar demônio, para lhes dar autoridade. Não. Os discípulos pediram para Jesus, nos ensina a orar. Porque eles entenderam que o Senhor tinha aquela autoridade, porque ele recebia na comunhão com o Pai em oração. Então os discípulos disseram, nos ensina a orar, Senhor. Porque nós sabemos que se tu nos ensinar a orar, nós seremos revestidos de autoridade, de intimidade. E nós precisamos aprender a orar. A ter a disciplina de orar, abrir mão. Porque você vai sair dessa escola e a sua vida vai continuar. Você vai ter as suas contas para pagar, talvez problemas com a família, problemas financeiros. Mas a disciplina, ela põe ordem na tua alma. Uma disciplina, um homem disciplinado a orar. Todo homem que você vê, um grande pregador, John Wesley e muitos outros, todos tinham o seu horário de oração, o seu horário de entendimento, o seu horário de receber do Senhor. Mas acontece que a igreja brasileira, ela aprendeu a orar por alguma coisa. Então agora nós vamos orar pela eleição. E você começa a orar pela eleição, pela eleição, pela eleição. Eu, particularmente, vou orar para mudar o governo. Provavelmente o Rafael vai falar sobre isso. E quando acaba a eleição, você para de orar. E você vai orar para uma cura, e você vai orar, e você vai orar, e você vai orar. Mas se a pessoa for curada, você vai parar de orar. Você vai orar por um propósito na igreja. E a pessoa ora por cadeiras. Isso não é errado, por um carro. Eu não estou falando que é errado. Mas são orações que você ora durante um tempo e depois você para de orar. Mas existe uma oração que você vai orar eternamente, até depois quando você estiver no céu, porque lá ainda virão revelações. É oração por revelação, querido. É essa oração que tem que queimar no nosso coração diariamente. É a oração por revelação. Senhor, me revela mais de Ti, me revela da Tua palavra, me revela o Teu coração. Essa oração, ela nunca acaba.
A oração por discernimento, por entendimento, por maturidade. É essa oração que tem que tomar as nossas bocas, que tem que tomar a boca da igreja brasileira, uma oração por revelação, por entendimento, por maturidade. O dia que nós tivermos esse entendimento de orar por revelação, o nosso nível vai subir. Nosso nível como cristão, como filho, como pai, como empregado. Então essa manhã, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 16. E além das minhas mensagens terem apagado, eu comecei a escrever uma mensagem no meu iPad. Quando eu estava quase acabando, Rafa, fez assim, ó, puff. E eu, meu Deus, que isso? E fiz uma oração forte. Mas aí decidi confiar na minha folhinha, que não tem como. Cheguei aqui, eu procurei na Bíblia, meu Deus, perdi quase que eu falei, Rafa, não foi me empregar hoje, cara. A folhinha sumiu. Ezequiel 16, queridos. Ezequiel 16. Mateus, pode buscar uma aguinha lá para nós? Por favor, desculpa, era para me ter trazido. Ezequiel 16, 4. Nós vamos ler até o 17. Diz assim, Mateus 16, 4. Desculpa, Ezequiel 16, 4. Eu falei com Mateus agora. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a sua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, fosses lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amar. E estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo. Palavras do Senhor, Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então, te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, de seda e de bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, assim diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste-te a tudo o que passava para seres sua. E tomaste das tuas vestes, e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste. Ezequiel está falando de uma igreja que Deus está falando, na verdade, de Israel, de uma nação que ele não tinha valor nenhum, mas que ele alimentou com os melhores alimentos, com as melhores vestes.
que Ele cuidou, que Ele amou, que Ele deu calçados. É muito bacana porque Ele fala que Ele deu calçados de texugo. E o texugo ele é o único animal que ele come a serpente, que ele come cobra. Então está dizendo que Ele lhe deu um calçado que você pode pisar, poderia pisar na serpente, que ela engoliria a serpente, que Ele protegeria. Mas hoje nós vivemos a mesma condição como igreja. Uma igreja ingrata. Obrigado. Uma igreja ingrata. Uma igreja rica. Uma igreja que se prostituiu. Uma igreja que não tem mais o temor, o coração de Deus. E eu falo, não tem como a gente falar de igreja se nós não nos colocarmos como igreja. Porque nós não podemos falar para os outros, nós estamos falando para nós, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós representamos a igreja. E um dos maiores motivos de hoje nós estarmos assim, eu acredito que seja a falta de humildade, a começar da liderança, e por aí vai, né? Porque é assim que caminha, começa em cima e depois vai para baixo. E eu queria compartilhar um pouco com os queridos essa manhã sobre humildade, o que nós precisamos para encontrar o coração de Deus em humildade. Se fala muito sobre santidade, viver em santidade, mas como que você consegue discernir o falso humilde e a falsa santidade? Como é que você consegue ter uma divisão entre esses dois? A verdadeira santidade, ela produz humildade. Você vai discernir uma pessoa. O seu grau de santidade não é pela sua o modo como ela fala, a palavra que ela recebe, pela profecia que ela libera. Até porque, quantos profetas nós conhecemos que muitas vezes é usado por Deus? Muitas vezes falou sua vida e realmente aquilo lá aconteceu. Mas você vai ver a vida da pessoa, é uma tristeza. Porque o dom, querido, a pessoa flui no dom. Ela aprende a fluir no dom. Assim como um cantor, ele pode não ter mais unção, ele fluir no dom. Assim como um pregador, ele pode não ter mais autoridade no mundo espiritual, mas ele flui no dom. Então a verdadeira santidade, você conhece pelo nível de humildade que aquela pessoa anda. E humildade não quer dizer, não tem a ver com modéstia, tem a ver com humildade. Eu até queria ler para os irmãos aqui, já que nós estamos numa escola. Segundo o dicionário, humildade vem do latim, humilitas. E é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar que são superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentido exato do bom senso,
ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Características como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade, embora sejam frequentemente associados à humildade, são independentes. Portanto, quem as possui não precisa necessariamente ser humilde. Muito confundida com modéstia, pode ser exatamente o contrário. Modesto tem falta de ambição. A humildade pode estar no ato de reconhecer que em determinado momento estamos sendo ambiciosos ao invés de gananciosos. Disse que a humildade é uma virtude de quem é humilde. Quem se vangloria mostra simplesmente que humildade lhe falta. É nessa posição que talvez se situe a humilde confissão de Albert Einstein, quando reconhece por detrás da matéria há algo inesperável. E ele cita, estou lendo o Wikipédia, e o exemplo que ele usa como humildade, é claro, nosso Senhor. Que diz em Filipenses 5, uma das características de Jesus Cristo foi a humildade, pois a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Individualmente, querido, individualmente, a humildade é a única coisa necessária para permitir a santidade de Deus habitar e brilhar através de alguém. O que vai exalar da pessoa, o que vai permitir que o Senhor venha e habite no coração, é o nível de humildade que você anda. E humildade não tem a ver com posses. Você pode ter um bom carro, uma boa casa, ganhar muito dinheiro e ter um coração humilde. Mas você pode ser, de repente, um catador de lixo e você ter um coração orgulhoso, de prepotência. Então, humildade não se limita à condição financeira, se limita à sua condição do seu coração. A única forma de você saber o nível de santidade da pessoa é o nível de humildade que ela anda. O nível de humildade que ela se dispõe. E o maior exemplo disso foi Jesus, que se dispôs de si mesmo. Negou, ele mesmo sendo Deus, ele se negou. Veio para servir os irmãos, para morrer por nós. Ainda que seja uma mensagem simples, essa é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos voltar à simplicidade da cruz, voltar à simplicidade da morte de Cristo. Não que uma nova revelação não seja interessante, não que conhecer a Bíblia não seja interessante, mas o que acontece com a igreja brasileira, é que ela esqueceu o beabá, o fundamento. Jesus, sendo Deus, veio à terra como homem, padeceu e morreu pelos nossos pecados, e o seu sangue derramado naquela cruz nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nos fez filhos. Amém? A marca principal da falsa santidade é a falsa humildade. Porque a gente pode até discernir um coração orgulhoso, mas eu quero dizer uma coisa para você: no mesmo nível que é ruim um coração orgulhoso, é ruim um coração com falsa humildade. Ah não, eu vim aqui, eu só quero ser o carregador de mala. Não, eu só quero uma falsa santidade. Uma coisa estranha, porque todos nós temos que ter um propósito. Isso tem a ver com propósito. Humildade tem a ver com propósito, saber quem você é em Deus, saber onde você quer chegar em Deus, saber qual é a sua função no corpo.
ser servo de todos, entender que o corpo vai para algum lugar, está indo para algum lugar. E hoje nós vivemos ou uma igreja soberba, orgulhosa, ou uma igreja em falsa humildade. Toda pessoa que busca santidade precisa ficar de guarda para que inconscientemente não deixe que aquilo que começou no espírito seja aperfeiçoado na carne, uma vez que o orgulho se aloja onde ele é menos esperado. Quantos ministérios nós conhecemos que começou bem e acabou ruim? Quantas pessoas fervorosas, pessoas bem intencionadas, que foram conquistando alguma coisa em Deus e foram se ensoberbecendo, e foram fechando a sua mente, a sua visão. Quantos ministérios famosos e conhecidos. E essa manhã, queridos, eu quero partilhar o meu coração com vocês e dizer: vamos andar em humildade. A beleza da santidade, ela é expressa pela humildade. Um coração humilde, quebrantado. Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde de coração. E humildade não tem a ver com andar, né, ser o menorzinho. Ah, não, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Não. Humildade é você não achar menos de si, mas saber quem você é, onde Deus quer te colocar. Saber reconhecer o seu espaço de servo. Amém? Eu já estou acabando. São 11 horas. Vamos ficar de pé. Fazer um exercíciozinho aí, que eu já vi que tem uns assim. Isaías 65. Isaías 65, do 2 ao 5. Alguém lê em voz alta aí para nós? Igreja Presbiteriana, Batista. E hoje aqui está assim, né? Um Batista aqui, um Presbiteriano ali. Por isso que não tem nenhuma alteração. Quando eu fui falar da MIMAP da outra vez, aí mostraram: vem cá, já vou te mostrar uma coisa. Aí mostraram eu falando, o grauzinho aquele negócio do som, né? Que faz assim. O meu fez assim, ó. Aí eu dei a palavrinha um pouquinho para a Vanessa, ela falar, e fazia assim. Daqui a pouco a minha esposa vai estar liberando uma palavra aí para vocês. Todo mundo acordar. Isaías 65, do 2 ao 5. Alguém lê aí para mim, por favor, para nós. Amém. Carne de quê? Ah, tá. É lá de Paulista? De onde que é? Mato Grosso? Queridos, pode sentar. Eu já vou acabar também. Não há orgulho mais sutil, mais perverso do que o orgulho da santidade. Esse texto fala em: sai de perto de mim, porque eu sou mais santo do que tu, Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado com esse orgulho da santidade. O orgulho
a falsa humildade e o orgulho da santidade. Você vê como é extremista a gente andar no caminho certo. Às vezes a gente conversa assim, né? Como andar naquilo que o Senhor quer e no propósito, né? Porque você não desvia para a direita, desvia para a esquerda. Aí se você está na direita, aí tem um problema com o orgulho. Aí se você está no orgulho, tem um problema com a falsa humildade. Aí se você está orando muito, tem um problema o quê? Com o orgulho da sua santidade. Meu Deus do céu. Por isso o discernimento. Por isso a maturidade espiritual, para você saber onde você está se posicionando. Para você saber o que o Senhor quer da sua vida, você tem que orar muito, buscar muito, jejuar muito. Isso não muda, querido. Você pode vir para a IMAP, você pode ver o Billy Graham pregar, você pode receber a unção do Benny Hinn, você pode, o que seja. Mas a sua responsabilidade, ela não muda. A responsabilidade de humildade, de orar, de jejuar, essa é uma responsabilidade que não muda. Ninguém vai passar isso para você, ninguém vai colocar a mão na sua cabeça e fazer isso por você, porque isso é uma responsabilidade de cada um. E quando você não ora, quando você não jejua, quando você não discerne por onde você anda, você acaba caindo, se desviando para a direita ou para a esquerda. Muitos caem no pecado, né? Ficam presos por anos. Quantas pessoas ficam presas por anos e anos nos mesmos pecados, nas mesmas maldições, nos mesmos erros, não conseguem ser livres para adorar, não conseguem ser livres para servir. O mal do século, querido, chama-se internet. O mal do século se chama Facebook. Eu estou tomando coragem para pagar o meu. Já tive umas 2 vezes já que são para pagar, assim, mas não. Sempre tem uma desculpa. Agora é porque eu estou com uma prima doente lá nos Estados Unidos e ela manda as mensagens pelo Facebook. Mas assim que isso acabar, vai ser meu próximo passo. Porque, querido, isso é uma distração gigante. Quer ver quando você está aqui, o pastor está pregando, o camarada está ali. Cara, isso é um absurdo. É a total falta de reverência. Né? Aqui ainda é a casa do Senhor, aqui ainda é lugar de se adorar, de se desligar, né? De abrir mão daquilo que a gente é. Aqui ainda é o lugar de estar conectado com a graça de Deus. Muitas coisas eu admiro nos católicos, mas uma coisa que eu admiro muito é esse respeito que eles têm, né? Eles chegam na igreja, aí passa aqui, bota a mão na água benta e pronto, eles estão focados naquilo que o padre vai falar. Aqui não, cara, o cara chega, ontem teve culto aqui, engraçado, tá no meio do louvor, chegou um aí, acho que chegou uma meia hora atrasado e veio cumprimentando todo mundo, e daí, cara, e veio, cumprimentou e abraçou. Eu fingi que nem vi, eu fiz assim, a hora que ele olhou para mim, eu fiz assim, cara, não dá, cara. O cara além de chegar atrasado, de vez ele chegar quietinho, né? Chegar aqui, você tá, cheguei atrasado, não vou atrapalhar. Não, ele chega chegando mesmo. Mas é assim, falta de discernimento total. E o culto ontem, né? Aquela luta lá e tal. Mas amém, glória a Deus. Então, queridos, deixa eu voltar para cá para a gente acabar. Orgulho da humildade ou orgulho da santidade. Como não cair nisso? Como não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda? Como manter o coração no coração do Senhor? O coração em santidade, em humildade, ouvindo, tendo os ouvidos abertos sempre para aquilo que Deus quer falar. O coração disposto a obedecer, porque também não adianta só a gente ouvir. Que também é outro problema. Às vezes a gente não ouve, aí a gente ora, a gente ouve, e depois de ouvir a gente tem que obedecer. E depois de obedecer a gente tem que sofrer as consequências das atitudes que a gente toma quando Deus manda a gente fazer. Por isso que o cristão, nesses últimos dias, ele é um verdadeiro guerreiro. O cristão, daqui para frente, querido,
Talvez, não sei se nós vamos ter perseguição. Eu creio que nós já temos uma perseguição, mas a perseguição que está vindo para nós é uma opressão espiritual. Sabe, é uma opressão na nossa mente, é uma opressão no coração, é uma tentação, assim, acima daquilo que você estava acostumado a servir. Cada dia os dias serão piores no mundo espiritual. Quanto menos você orar, quanto menos você discernir, mais você vai ficar preso ao sistema, mais você vai ficar confuso ao propósito de Deus. Só existe uma maneira de você mergulhar no coração de Deus, só existe uma maneira de você entender o coração de Deus. É você mergulhar na adoração, na proclamação, na oração. É abrindo mão, tendo disciplina de oração. Se você trabalha antes do trabalho, depois do trabalho, no intervalo do seu almoço, à noite, tirar 1 hora, 2 horas para você orar, para você estudar a palavra. É você buscar esse entendimento, é você abrir mão dos seus prazeres para isso, né? A igreja ela não fala mentiras, né? Ela canta mentiras, porque quando ela está aqui, ela diz: Senhor, eu abro a mão de tudo por Ti, Senhor. Eu morreria por Ti, Senhor. Como eu Te amo, Tu. Ah, meu Deus, aqui. Mas na primeira oportunidade dele, quer ver uma coisa engraçada? Nós fizemos uma oração aqui durante a Copa, né? Alguns estávamos juntos aqui. E a gente optou, né? A Vanessa foi mais firme nisso, por orar durante os jogos. E algumas pessoas vieram nos perguntar se nós estávamos orando contra o Brasil. Eu falei: cara, eu não vou perder meu tempo de vir para cá na hora do jogo orando contra o Brasil. Ficaram bravos, um radicalismo extremo, convocar o pessoal da intercessão para orar na hora do jogo do Brasil. É um absurdo, e não sei o quê. Aí o camarada, além de não orar, ele ainda acha ruim com quem ora. Eu acho engraçado isso. O cara não ora, né? Pô, mas se incomoda comigo que estou orando, e não é membro não, é pastor. Cara, e nós não estávamos orando contra o Brasil. Foi uma forma de dar um tempo nosso, precioso, daquilo que você gosta, abrir mão para você orar pela sua nação. Esse era o propósito. Esse era o verdadeiro propósito, é você abrir mão daquilo que você gosta, do seu tempo de almoço. Ah, agora eu vou almoçar. Não, esse tempo hoje, eu vou me dedicar. Eu vou dedicar 1 hora para ficar com o Senhor, porque à noite eu tenho isso, vou para a faculdade, tenho aquilo, mas eu tenho que dedicar um tempo para o Senhor. Eu me ponho num lugar porque eu oro muito de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu dou aquela relaxada. Eu não sei porquê. Qual é a lógica que a gente tem de sábado e domingo? A gente dá uma relaxada, né? Porque daí domingo, não, da manhã à noite tem culto, então tá bom. E sábado a gente dá... É uma questão de relaxar mesmo, de, hoje eu tenho tempo, né? Opa. Hoje é hora de acabar aqui? Tu cronometrou aí? Tá acabando já. É uma questão de doar tempo, querido. O sábado é o dia que você tem mais tempo para fazer nada. E você vê a dificuldade que é às vezes você parar e você, não, eu vou me dedicar, hoje eu vou estudar. Não, eu já trabalhei a semana toda, hoje é dia de eu fazer nada. E um dos maiores inimigos da igreja hoje é o fazer nada. Porque às vezes a gente chega às 7 horas da noite em casa e fala: eu vou fazer nada. O cara fica fazendo nada, cara. E faz nada até meia-noite, depois dá aquela oradinha: ai, Jesus, me perdoa, Senhor, muito corrido. A desculpa hoje para a gente não servir a Deus é tudo corrido, né? Muito corrido, corro demais. Disciplina, querido. Eu decidi entrar no lugar em Deus, eu decidi aprender mais de Deus, eu decidi buscar a Deus, eu decidi me envolver tanto com o Senhor, a ponto de Ele tomar minha vida, de eu andar em outro nível, de eu andar no nível espiritual, de eu andar no nível mais alto. Amém? Quantos estão dispostos a abrir mão daquilo que gosta? Amém? Glória a Deus.
depois eu passo o e-mail para o Rafa dessas anotaçõezinhas, se alguém quiser. Tem gente que é bem sistemático, né? Vem na escola, aí faz todas as anotações. Tem um cara que só fica assim, só ouvindo. Tem um cara que anota tudo, ele bota na gaveta, daqui a 20 anos ele abre. Cara, isso era muito profundo. Mas o que importa mesmo é o que a gente guarda aqui, né, queridos? É o que a gente leva para o nosso dia a dia, na nossa prática, o que nós vamos realmente executar. Porque quantas pregações às vezes a gente se emociona, chora, mas no outro dia não consegue avançar. E essa escola prática é para isso mesmo, para você praticar, andar na sobriedade, é mudar a mente. Uma metanoia, você muda a sua mente, você aumenta o nível de entendimento. Amém? Vamos ficar de pé. Vanessa não queria. Obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês. À medida que a escola vai caminhando, a gente vai conhecendo alguns, vai ficando mais íntimo. De outros, a gente quase não tem contato, né? E às vezes as pessoas olham para nós assim, tem uma leitura, né? Aquele negócio do preconceito, né? As pessoas olham assim, não, esse casal aqui são muito nariz empinado. Mas à medida que você vai caminhando com a gente, você vai vendo que a gente tenta andar em humildade, né? A gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê. Esse é um problema sério também, né? A gente vê o irmãozinho ali de barba e de touca. Então a gente, o cara ali gosta de rap. Olha, viu? Então olha, né? E a gente tem esse... Mas à medida que a gente vai caminhando com as pessoas, a gente vai conhecendo o coração delas, né? A gente vai vendo quão amáveis elas são, né? Quão diferentes. Às vezes a gente até se envergonha, porque no primeiro momento a gente já cria um estereótipo que se fala, né? O estereótipo da pessoa, tu vai, não, aquela pessoa é assim, tal. Depois tu vai conhecendo, não é nada daquilo, né? Quantas pessoas já aconteceu isso com você? Então nessa escola, não cria um estereótipo dos pastores ou do seu amigo aí do lado. Se desarme, amém? Troque conhecimento, troque experiências, tire dúvidas, abra o seu coração, né? O pastor Jackson está aqui, um conselheiro assim, né? Um homem que tem discernimento. Os pastores aqui, pastor Cristiano, louvor, Rafa, outros pastores que estão aqui, vão estar aqui durante a escola. Não perca a oportunidade, de repente, se há alguma ferida no seu coração, algo que ainda você luta, algo que impede você de avançar, algo que impede você de desfrutar do melhor de Cristo. Isso é uma pregação de pastor já, né? Não perca a oportunidade, querido, de sair daqui diferente, totalmente diferente de como você entrou. Mas não uma diferença emocional. Às vezes a pessoa sai diferente emocionalmente, ela sai cheia de gás. Mas o gás dela, à medida que vai chegando sexta-feira, vai perdendo. Não. Uma diferença de mente. Você tem que sentir que você, entendi. Eu preciso mudar aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso ter momentos de oração. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso estudar. Amém? Um bom dia a todos, uma boa escola. Orem por nós. Quando vocês estiverem à noite, durante esses dias, pelo menos aqui, né? Porque também é outro problema das orações, né? Ora por mim, o irmão fala assim, ora, não, pode deixar, ora nada, o cara vai embora, esquece de dizer, né? Tem irmão, tá orando por mim? Ele, tô, mentira, muito, cara, desculpa, não orei não, cara. Às vezes, né, a gente faz parte da intercessão, irmão, ora por mim, tal, e tem alguns que o Senhor toca, mas não é por todo mundo que a gente consegue, né? E às vezes o irmão está orando por mim, não estou, desculpa, cara, não estou, perdoa. É igual o Cristian fala, ora aí, cara. Tu queres o cara da intercessão? Fala assim, ora tu, cara. Né, Cristian? Ora aí, cara. Pastor, ora aí o cara da intercessão. Não, ora vocês que orem aí. Cada um. A oração é o único ministério que não precisava ter dentro da igreja de intercessão. Porque nós todos somos intercessores. Se tem um ministério de intercessão é porque a igreja não está cumprindo o papel dela de interceder. Não é verdade? Então
Então, algumas pessoas têm um chamado de intercessão. Amém. Mas assim, todos nós somos intercessores. Então, por favor, durante essa semana, lembre de orar por mim, pastor Jefferson, pastora Vanessa. Mas ore mesmo, ore, Senhor, guarda a vida deles, guarda o coração. Guarda a família, guarda os filhos dele, guarda os negócios. Se nós soubéssemos do poder que tem a oração, às vezes alguns jardões de crente, a gente para de levar a sério. Esse ora por mim, ora, como se a oração realmente não tivesse mais efeito, não pudesse fazer mais nada. Né? Ou então fala um Jesus te ama aí, já virou motivo de piada, de brincadeira dentro da igreja, uma coisa tão séria. Às vezes tudo que a pessoa precisa ouvir de você é um Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida, Deus tem uma bênção para você. O Senhor te escolheu desde que tu era criança. Isso pode mudar a vida de alguém, querido. Não torne santo, não torne profano aquilo que é santo. Amém? Glória a Deus. Agora o nível vai... Paz do Senhor, igreja, amém? Bem rapidamente, vamos orar então. Nós temos uma outra ministração depois. Queria compartilhar rapidamente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, na intercessão. O pastor Jefferson falou sobre a situação da Copa do Mundo. Realmente a gente ficou aqui nos dias dos jogos, né? O Rafa também, os jovens foram para as ruas. É uma forma da gente fazer alguma coisa entendendo que o pastor Luiz sempre ministra que quem é natural vê tudo naturalmente, quem é espiritual vê tudo no ângulo espiritual. É uma forma de a gente fechar alguns portais, pelo menos nos colocarmos num lugar em Deus, como Daniel, como Neemias, pedindo para Deus ter misericórdia da nossa nação, ter misericórdia de toda a idolatria. Em todo o tempo da Copa, Deus nos deu o Salmos 97, que fala que Deus ia frustrar, na verdade, trazer frustração sobre a idolatria. Né? O nosso problema não é torcer por um time, o nosso problema sempre está na idolatria, né? A gente idolatra o futebol, tanto que aquelas pessoas chorando desesperadamente, não entendendo que são times, e um vai ganhar e outro vai perder, isso é uma coisa natural. Quem treinou mais vai ganhar, quem treinou menos vai perder, e assim. Não essa idolatria, essa questão toda, isso abre portais no mundo espiritual. Se nós formos ver, se você quiser sentar um minutinho, eu vou orar já, só vou compartilhar coisa de 5 minutos, que o pastor Fernando ainda vai trazer uma palavra. Se nós formos ver, no dia que começou a Copa do Mundo, dia 12 de junho, foi o dia que começou a guerra em Israel. Dia 12 de junho. Se nós formos analisar, no domingo acabou a Copa do Mundo. E na terça-feira desembarca no Brasil o Putin, que é o presidente da Rússia comunista. E desce no Brasil Castro, o irmão lá de Fidel Castro, cunhado de Fidel Castro, primo de Fidel Castro, não sei. De Cuba, que é o presidente de Cuba, também comunista. Ele se reúne no Planalto. Quer dizer, está todo mundo distraído. Estamos ainda falando que o Brasil perdeu, que a Alemanha ganhou, E o reino das trevas está avançando contra a nossa nação. O parente do Fidel Castro, esqueci o nome dele agora, o Castro se hospedou na... Qual? Raul Castro. Se hospedou na fazenda do ministério, do governo. Nenhum presidente foi recebido nesse lugar. Nenhum presidente de outra nação foi recebido nesse lugar. Aí muita coincidência que no dia que o Putin desce em Brasília, desencarrilha um trem, morrem dezenas de pessoas na Rússia. E 2 dias depois, ou no próximo dia, cai um avião, um atentado, e matam 239 pessoas. Igreja, algo está acontecendo no mundo espiritual. É claro e é nítido, o tempo mudou. Desenterraram Jonas agora, os ossos de Jonas. E essa noite eu dormi muito pouco também. E isso mexeu muito no meu espírito, ainda não tenho uma clareza 100%. Mas o Senhor falou para mim o seguinte: filha, a minha igreja está distraída, fugindo para Tarsis. Quando eu mando eles para Nínive, quando eu mando eles para um lugar, eles estão indo para outro lugar. Porque a minha igreja quer um lugar de conforto.
E eu quero levar a minha igreja para um lugar de confronto. Eu quero alinhar o meu povo. Eu preciso do meu povo alinhado como um exército para combater tudo que está acontecendo no mundo espiritual. Meu amado, derramamento de sangue, sacrifício de vidas para fortalecimento de demônios. É isso que está acontecendo. Nos ares, na terra, no mar. Nós precisamos acordar. É tempo da igreja despertar. É tempo de nós deixar de brincar de igreja. É tempo de nós pararmos com picuinhas. Parar de uma vida superficial. Eu sei que você está aqui, talvez você não mereça ouvir isso. Mas essa é a voz do Senhor para esse tempo. Povo meu, igreja minha, desperta. Sai do lugar de dormência, de sonolência. Desperta enquanto há tempo. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Um dia eu chorava muito, eu estava ali naquela posição mais ou menos aonde o Jackson está, na cadeira. E eu falava, Deus, eu não aguento mais tanta corrupção. Senhor, é tanta injustiça, tanta prática de injustiça, eu não aguento mais, Pai. E o Senhor falou, filha, a minha expectativa está na igreja. E o reino das trevas tem avançado, filha. Porque a minha igreja tem recuado, a minha igreja tem sido seduzida. Existe uma única entidade no mundo que pode confrontar um governo corrupto. É a minha igreja. Só que eu não posso mais contar com ela porque ela também se corrompeu. Eu preciso que ela volte para mim. De corpo, alma e espírito. Que haja arrependimento. E até algumas pessoas condenam a gente porque, toda vida pregando de arrependimento. Vanessa só fala de arrependimento. Meu amado, não tem outro caminho de nós chegarmos para Deus se não for através do arrependimento. Um dia eu estava sentada aqui assim onde o Mateus está, numa Santa Ceia alguns anos atrás. E eu, de soberba até o olho, carregada de religiosidade. Eu falei, Deus, que coisa boa numa Santa Ceia. Eu não tenho nada do que me arrepender. E quando eu falei isso, o Espírito Santo me tocou. E Ele começou a trazer à memória algumas coisas da minha vida que não estavam de acordo com a palavra. E eu estava na igreja e eu já era pastora. O Senhor falou assim, e quando você faz as coisas na força do seu braço? Por que você está fazendo isso, aquilo? Por que você faz dessa maneira? Por que você não pergunta a minha opinião? E começou a me confrontar. A mesma pessoa que 1 minuto atrás estava pomposa, cheia de orgulho, consumida, estava de joelho, prostrada, arrasada. A minha segunda posição era muito melhor do que a primeira. Não é provocar uma falsa humildade. É realmente ver as áreas da nossa vida que estão em desacordo com a palavra de Deus. A igreja nesses últimos anos viveu correndo atrás de revelação. Não se aproximava mais de Deus para ter intimidade com o Pai, mas para ter uma nova revelação, para se tornar famoso, para receber aplauso. E o Senhor tem dito agora, filha, é tempo de voltar à simplicidade. Vocês não precisam de uma nova revelação. Vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês já têm recebido no Espírito. Eu quero que vocês voltem à simplicidade. Deus tem falado tanto sobre justiça. Eu tenho questionado, Deus, o que é justiça? Eu tenho ouvido falar que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Eu falei, Deus, mas não pode ser só isso. Tem alguma coisa a mais? A tua palavra fala muito de justiça. O Senhor falou, justiça, minha filha, é cumprir a minha palavra e as minhas ordenanças, as minhas leis. Deus fez tão lindo que Ele fez separado as leis. Para aquele camarada que ainda não conseguiu ler a Bíblia inteira, mas os mandamentos a gente conhece. Ah, mas agora Jesus veio e não precisa mais seguir os 10 mandamentos. Quem disse? Jesus não disse isso. Jesus disse que Ele iria resumir em 2.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Como nós estamos longe disso. Porque Jesus, esperto como é, né? Ele sabia que quando ele mandasse nós cumprir esses 2 mandamentos, é claro que eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar. Então não preciso ter uma nova revelação. Eu preciso voltar à origem. Eu preciso voltar à simplicidade. Eu preciso voltar ao verdadeiro. Preciso voltar para o Senhor dizendo: Senhor, eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu preciso voltar a esse lugar. Eu quero amar o meu irmão, Senhor. Hoje nós vivemos uma igreja de muita falsidade, igreja. Nós não conseguimos ser verdadeiros. Nós não conseguimos amar o nosso irmão como a gente ama a gente mesmo. Nós somos amantes de nós mesmos. Tudo que nós nos preocupamos é o que nós vamos fazer para crescer. O que nós vamos fazer para aparecer. Não é o que eu vou fazer para socorrer o meu irmão. Não é o que eu vou fazer para socorrer uma geração. Não é o que eu vou fazer para mudar a situação da minha nação. Tem muita gente sofrendo, igreja. Tem muita gente sofrendo e precisa de um abraço, de uma palavra, de uma oração. Sinceramente, no meu espírito eu entendo que hoje um evangelista, ele não é mais aquele cara que sai na rua, em casa. O tempo mudou, amado. O verdadeiro evangelista é aquele que, no secreto, guerreia e vai em lugares específicos, debaixo de uma autoridade, que ele já conquistou no quarto, aquele lugar no espírito. E ele chega naquele lugar, os demônios, assim como Jesus quando chegou lá para o demônio gadareno, né? Gadareno. Ele falou: o que tu fazes aqui? Ainda não é o teu tempo. Eu creio dessa maneira. Eu creio que Deus está levantando uma geração nos 4 cantos da nação brasileira. Não são homens famosos, não são homens que estão na mídia. São homens que estão no secreto, que estão dispostos a largar tudo para ouvir o que o céu está falando. Homens que estão dispostos a comprar briga, às vezes até com familiares, até com os da casa, mas querem ouvir o que os céus estão falando. Deus está movendo o seu corpo, a igreja invisível, que o Rafa sempre ministra. É essa que tem autoridade. Meu amado, tem muita gente aqui muito mais jovem do que eu. Deus confia em você. Meu amado, Deus está dando autoridade para você. Você tem a força. Agrade o coração do Pai. Busque na intimidade. Veja as coisas no ângulo espiritual. Não te distraia. Nós não podemos nos distrair. O reino das trevas está se mobilizando. Eles estão se fortalecendo. Eu nunca dou moral para Satanás. Satanás não tem poder. É uma guerra injusta até mesmo. Porque Satanás já foi derrotado há 2014 anos atrás. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O problema somos nós. Nós é que damos legalidade para o reino das trevas. Nós é que dizemos para eles até onde eles querem ir. Quem determina se você vai estar na defesa ou no ataque é você, não é Deus. Não é Satanás. A autoridade já foi dada para a igreja. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele deu autoridade para a igreja. Ah, o diabo não sei o quê. Não tem diabo, meu amado. Não tem demônio que possa contra o nosso Deus. O sangue vertido na cruz do Calvário tem todo o poder. Ele é soberano. A gente guerreia sim, tem que guerrear, tem que tomar posse. Se você for ver, os montes altos de todas as cidades estão na mão de quem? Da maçonaria. De quem que é esses lugares? Nosso, da igreja. Por que está lá? Porque a igreja não se posiciona. Ah, mas a maçonaria está no governo. Ah, os satanistas estão no governo. Por que estão no governo? Porque a igreja não declarou. Não que a igreja precisa ter uma cadeira lá no governo. Eu nem creio nisso e eu não gosto disso.
Se fosse assim, Deus tinha colocado Daniel como governador da Babilônia. Se ele precisasse disso. Ele usou Nabucodonosor. Não é isso que nós precisamos. Não é de um crente lá dentro. Nós precisamos de igreja com autoridade no reino espiritual, que feche as portas para o inferno, feche as brechas, vá para um lugar de arrependimento no Senhor, pegue a sua espada, tira a mamadeira, tira a chupeta, tira a fralda, veste das armaduras que Paulo falou, calça a palavra do Senhor, anda na palavra do Senhor, veste o cinturão da verdade, para de falar mentira, para de ser falso. Se posiciona. Só um guerreiro em pé pode guerrear. Só quem está com o cinturão bem ajustado da verdade pode guerrear. Quem está na mentira fica curvado diante de Satanás. Couraça da justiça. Dá ao pobre, dá ao necessitado. Fica preocupado, onde é que mora o viúva, onde é que mora o órfão, como é que está o povo. Pega a espada do Espírito, o escudo da fé. Apaga os dardos inflamados do inimigo. Não deixa o diabo vir toda hora minar. Sabe onde quer chegar. Tem um propósito claro. O meu alvo é estabelecer a vontade do Senhor para essa geração. Saber disso. Nada vai me distrair. Se alguma coisa está me distraindo, eu abro mão. Se alguma coisa está me roubando, eu abro mão. Ah, mas o que vão pensar não importa. O que importa é o que o meu Deus vai pensar. Que vale eu agradar o homem e desagradar a Deus? De que vale todo mundo bater nas minhas costas e dizer: ai, tu és uma bênção, eu te amo. E o meu Deus olhar do céu e falou: eu mando fogo sobre todos vocês e consumo vocês. Então eu prefiro que a gente, que meia dúzia, que 10, 20, 30 nessa nação sejam mal vistos. Mas orem, Deus não traz juízo, Deus não manda fogo, Deus muda a situação, Deus converte os corações. Esse é o nosso lugar, igreja. Nós temos autoridade sobre o governo. Nós temos autoridade sobre o governo. A palavra diz que o povo tem o governo que merece. A igreja tem autoridade. Que a gente possa usar dessa autoridade, fazer decretos. Fazer decretos. Um dia peguei a palavra, Jeremias, que falava sobre a queda da Babilônia. Fomos lá no pier e declaramos, certo? Quem via pensava que a gente era louco. Numa guerra que não estava travada aqui em nível de cidade. Querido, todos caíram. Todos. Era uma cúpula da maçonaria que estava tentando destruir o propósito do Senhor. Todos caíram e foram destituídos do cargo que ocupavam. No lugar dessa cidade. Nós precisamos nos posicionar. É mentira de Satanás quando ele fala que ele está no controle de tudo, que ele tem todo o poder. A única coisa que ele tem é a intimidação. Essa é a única arma dele. Assim como ele fez lá com o rei Ezequias. O rei da Síria todo dia atormentava, dizendo que ele tinha todo o poder, todo o poder, todo o poder, que ele já tinha destruído fulano, ciclano, beltrano. Quantas vezes o diabo fala isso para você? Você não vai conseguir porque eu já destruí fulano, ciclano, beltrano. Não importa. Não importa. Se destruiu porque não estava em Deus. Ninguém que está em Deus é destruído. Ninguém que está em Deus é abalado. Ninguém. E essa força que eu quero profetizar nessa manhã sobre você, coloca de pé. Em nome de Jesus. Sobre nós, que eu também preciso. Pai, em nome de Jesus. Nós nos prostramos diante da tua santidade nessa manhã, Senhor. Nós te louvamos por essa escola. Te louvamos pela vida do Rafael, Senhor. Pela sua casa, pelo seu ministério. Deus, nós te louvamos, Pai. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua grandeza. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está preparando nesse lugar, nesses dias, parte de um exército. Que o Senhor está levantando do Senhor no invisível, meu Pai. Deus, que toda a incredulidade, que toda a intimidação, que tudo aquilo que tenta parar a tua igreja, que tenta parar os guerreiros, que tenta parar os profetas, Pai, em nome de Jesus, seja removido desse lugar, seja removido dessas vidas, seja removido dessa nação. Deus, nós clamamos pela manifestação do teu sangue, da tua vitória, do teu resplandecer, da tua graça, do teu discernimento, da tua
sabedoria. Deus, nós clamamos por armas espirituais que vêm do Senhor. Nós rejeitamos tudo que é carnal, tudo que é diabólico, tudo que é almático, tudo que é natural. Nós rejeitamos, Pai. Nós tomamos posse daquilo que é, Senhor, espiritual nesses dias. Eu te peço, Pai, as mesmas armas que o Senhor fala através de Paulo, meu Deus. Eu te peço, calça os nossos pés com a preparação do Evangelho. Nos perdoa porque temos nos distraído com algumas coisas e não temos meditado nas Escrituras, não temos comido da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos voltar para Ti, de corpo, alma e espírito. Pai, em nome de Jesus, ajusta em nós o cinturão da verdade. Como igreja aqui representada, nós te pedimos perdão por toda a falsidade, por toda a falta de verdade, por toda a manipulação, Senhor. Deus, por tudo aquilo que é natural, carnal, nós rejeitamos, Pai. Ajusta em nós o cinturão da verdade, Pai. Nós clamamos pela couraça da justiça. Nos perdoa, Pai, como igreja. Nós não temos cuidado do órfão. Nós não temos cuidado da viúva. Nós não temos cuidado dos necessitados. Nós não temos cuidado do desamparado. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a praticar, Senhor, a Tua justiça, meu Pai, para que as pessoas, Senhor, quando forem alcançadas com atos de justiça, elas tenham que dizer, elas reconheçam, Deus realmente existe, não uma placa denominacional, Senhor, não uma pessoa, meu Pai, mas Deus, que o Teu nome seja engrandecido, de preferência que isso aconteça no secreto, não, Senhor, como propaganda, não como marketing, não, Deus, Pai querido, como para ser reconhecido, para cura de ferida, não, Pai, mas para que o Teu nome seja glorificado, para que esse necessitado, quando ele for alcançado, Senhor, ele reconheça realmente Deus existe, Ele olhou para mim, Ele cuidou de mim. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, pelo capacete da salvação, meu Pai, blinda os nossos pensamentos, Senhor. Deus, nós te pedimos pés como os das costas, que correm e não se cansam, a força de um boi selvagem, cara de leão, visão de águia, Senhor. Deus, tira toda a mordaça da boca sobre todo profeta que está aqui nessa manhã, meu Pai, todo o esquema de Jezabel que tem calado a voz profética, nós damos uma ordem no reino do Espírito, para que essas pessoas sejam liberadas, sejam destravadas. Deus, nós declaramos nessa manhã, liberdade a todo cativo, liberdade a todo que está em prisão, nós decretamos prisões sejam abertas, cadeias sejam quebradas, grilhões sejam desamarrados, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos liberdade no Espírito, em nome de Jesus. E o Senhor seja engrandecido de eternidade a eternidade. Aleluia.